Já estamos ao vivo aqui às 8 horas e 30 minutos, na verdade 8 horas e 39 minutos, com a temperatura na casa dos 18 graus em toda a Baixada Santista, litoral de São Paulo. Um abraço a você que já está nos sintonizando pelo nosso site radiostanilsantos.com. Através do nosso site você pode baixar, né, a nossa nova configuração de aplicativo para Android e iOS. É só você ir lá, abre aquela aba, escolhe Android ou iOS, põe no seu aparelho e nos leva 24 horas no ar. Rádio Star News, a rádio faz parte do seu dia com muita música, prestação de serviço e informações. Inclusive, hoje tem prestação de serviço sobre emprego. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso para você aqui em áudio. Você vai curtir conosco também. Lembrando, hoje, quinta-feira, caminhando para o final do mês, né? Segunda-feira, último dia do mês de junho. 26 de junho, Dia Internacional do Combate às Drogas e também combate às drogas ilícitas, né? Mas todas as drogas podem ser consideradas ilícitas desde o ponto de vista da justiça. Dia Nacional do Diabetes e dia do metrologista, não é meteorologista, é metrologista, e dia que o mundo também ainda consegue e mantém comentários sobre a demora no salvamento da brasileira Juliana Marins. Ontem, vários especialistas por vários locais do mundo se manifestaram dizendo que ela foi deixada à morte. A gente pode especular, a gente pode comentar várias coisas, mas vale ressaltar o seguinte: a Jan Rinjat, que é um escalador profissional, mas não ganhou nem um centavo. Ele desceu os 670 metros sem nenhum ganho. As autoridades ficaram olhando, esperando, dizendo que o clima não era possível, não dava para helicóptero. Ele chegou com mais 2 escaladores, armou seu equipamento e desceu. Inclusive, passou a noite e madrugada ao lado do corpo da brasileira para que ela não caísse mais, porque tudo indica que ela estava a 300 metros e teve uma nova queda, que dá para notar na imagem. Primeiro, ela estava num banco de areia, num buraco, depois em rochas. Então, a segunda queda provavelmente levou a sua vida embora, né? Mas esse é um herói anônimo, né? Nem tão anônimo assim. Pena que não conseguiu salvar a brasileira. Ele comentou, não quis dar entrevista, mas comentou a sua tristeza, mas dignificou aí a palavra homem, né? Meu querido Ronaldo Ferreira, bom dia, cientista político, advogado dos bons, articulador político dos melhores ainda. Quando a gente vê uma atitude como essa, eu não estou aqui querendo exterminar, né, um país lindo como a Indonésia, mas ao mesmo tempo pensar, cá fosse aqui no Brasil, no estado de São Paulo, você sabe disso, nosso corpo de bombeiros de São Paulo, com chuva, com sol, no escuro, no claro, os homens do corpo de bombeiros estariam lá fazendo todos os seus esforços, evitando qualquer esforço para salvar qualquer vida, seja ela a minha, a sua, de um brasileiro, de um japonês, de um americano, de um russo, mas deixada por 4 para 5 dias lá, era esperar o quê? Esperar a morte. E esse cidadão, com mais 2 amigos, prestaram socorro, tentaram. Se tivessem no país chegado primeiro, com certeza teriam salvo a brasileira, e outras manifestações em todo o mundo eram justamente nessa opinião. Faltou interesse maior das autoridades lá da Indonésia. Bom dia, Ronaldo, obrigado pela presença. Bom dia, meu caro Eduardo, Virgínia aí na produção, e o meu bom dia especial a todos que nos acompanham pela Star News, cumprimentando aqueles que estão aqui na nossa região e aqueles que nos assistem aqui no Brasil e até fora dele, né? Primeiro dizer que é sempre um prazer retornar aqui para a gente bater um papo com os nossos amigos aqui, de todos os lugares aqui da nossa região e fora da nossa região, como já citei anteriormente. É muito triste o que ocorreu, lamentável a atitude das autoridades da Indonésia, né? Na verdade, o que se assistiu foi a morte de uma pessoa ao vivo. Exato. E a cores. As primeiras imagens que passavam, verificavam-se que a brasileira ela estava lá viva, aguardando o resgate, o socorro, apresentava movimentos, né? As imagens constatam isso, e lamentavelmente, tá? Ali é uma área que muito conhecida em termos de trilha, explorada, tudo, o que requeria, sem dúvida nenhuma, tá? Requer, ou melhor, né? Tá? Uma estrutura de apoio. Exato. Você cita aqui o nosso Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros do Brasil, né? Os bombeiros, você pega, por exemplo, o desempenho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nas tragédias de Mariana e Brumadinho, o quanto aqueles homens, passo a passo, metro por metro, no meio da lama, colocando a vida em risco para resgatar pessoas. Este é o homem que eu citei.
que num ato de coragem, eu vou colocar na câmera aqui para vocês olharem, por Ronaldo, não sei se o Ronaldo já tinha visto a figura dele. Não, eu não tinha visto sendo ainda. elogiado demais, inclusive tem pessoas aqui do Brasil que querem que ele seja homenageado. Eu vou colocar aqui, Virgínia, vamos aumentar a imagem da câmera principal aqui do Ronaldo. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o homem que tentou salvar a vida brasileira com seus equipamentos, com a sua vontade, com a sua coragem, com a sua determinação. Ele desceu. E as autoridades ficaram esperando uma qualidade melhor de tempo. Cá esperássemos as autoridades, com certeza estariam lá tentando ainda, né? E é lamentável, né, Ronaldo, eu cortei a sua palavra, mas lembrar que ainda existem pessoas como esse cidadão aqui, que ontem, inclusive, mexeu até com a sensibilidade do brasileiro, e também a gente teve aí o jogador, o Pato, né, se colocando à disposição para pagar todas as despesas para o translado do corpo da brasileira para cá, pois o governo brasileiro também negou-se a fazê-lo, dizendo que a obrigação e esse custo é dos pais, é da família. Só vale lembrar que o governo recentemente ofereceu toda a ajuda, né, avião, translado, para ex-primeira-dama do Peru. Com certeza. Além de nós colocarmos o seguinte, né, quantas e quantas passagens aéreas internacionais subsidiadas pelos cofres e pelo povo brasileiro são destinadas aos parlamentares, aos membros do executivo. Exato. E até do judiciário para participarem de eventos, ou participarem de comissões, né? E no momento desse, nem o poder legislativo se manifesta, nem o poder executivo, absolutamente nenhuma autoridade. Mas faz parte do processo. E aqui destacar, como eu falava instantes, o desempenho, o profissionalismo e a abnegação que nós temos do nosso corpo de bombeiros, né? Eu falava aqui de Brumadinho, né? E aqui muito próximo da gente, nós temos aqui na nossa região, né, a Serra do Mar aqui, que sempre nós temos trilhas, né? É muito comum as pessoas participarem, explorarem as trilhas aqui na nossa região, que são belíssimas e tudo, mas muito íngreme, e muitas vezes até com o tempo nós temos um problema de neblina aqui na nossa serra, que quando ela chega é de uma hora para outra, de repente, eu tive... E aí as pessoas estão nessas trilhas e de uma hora para outra elas perdem, chega a neblina, quando ela chega de repente, tá? E faz com que as pessoas querem progredir no terreno e acabam ocorrendo o seguinte, se perder completamente, né? Eu tive a honra e oportunidade na minha vida de ter prestado o serviço militar por alguns anos, né? E era muito comum aqui, a nossa unidade aqui na Baixada Santista, eu servi aqui nessa unidade, incorporei aqui, servi aqui, depois estive fora em outra unidade, retornei para cá, e o segundo BC aqui, o antigo segundo BC, hoje o segundo BIL, né? Era muito comum, né, a nossa área de instrução, né, era o segundo batalhão de caçadores, o segundo batalhão de infantaria leve, né, que é uma unidade móvel hoje, na verdade, né? E era muito comum nós utilizarmos umas áreas de instrução aqui na Serra do Mar. E nesse mês assim de junho que nós estamos exatamente, julho, quando nós íamos ocupar o terreno lá, para passar uma semana lá nós íamos normalmente ou no domingo à noite ou no sábado, no domingo para segunda de madrugada, e retornava na sexta-feira, às vezes no sábado, dependendo da operação que você ia fazer, e a instrução. E os jovens que estavam incorporados, né, no Exército Brasileiro, porque nós íamos para o campo de instrução. E era muito comum essa neblina. Essa neblina, quando chegava, você tinha que ter muita cautela para progredir no terreno, porque às vezes você estava uma instrução com uma companhia... Era feita a pé. Era feita a pé, tudo a pé, né? Então, e o Corpo de Bombeiros hoje, vejam só, né? E o nosso Corpo de Bombeiros, quantas vezes as pessoas vêm aqui no dia a dia, aqui fazer uma trilha de fim de semana, se perde. E o Corpo de Bombeiros tem uma atitude de entrar naquele terreno, na chuva, na madrugada, vai progredindo a pé no terreno, utilizando-se de aparatos de cordas, para o resgate das pessoas. A própria Polícia Militar, né, Ronaldo, que você tem inclusive um filho militar, tem uma divisão que é o COI, quando há uma necessidade de captura de algum meliante, né? O COI também é preparado em mata,
tem todo um trabalho. Eu vi uma operação por fazer a Rádio São Paulo, que trabalho brilhante também, né? Fora o uso do canil da Polícia Militar. Todos fazem parte do CP-Choque, né? Do CP-Choque. Você tem hoje um alto comando militar de choque que agrega todas as unidades especializadas da Polícia Militar, né? O GAT, o COI, né, o Canil, todos eles, o GAT que tem a divisão. Aí a Rota faz parte. A Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, quando necessário, também. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia que muito nos orgulha, né? Eu particularmente sou suspeito. Tenho um filho meu que é oficial da Polícia Militar, e estudou, brigou muito, fez vários concursos para entrar, né? Muito nos orgulha, sem dúvida nenhuma. E o orgulho de ter uma polícia com essa, né? É uma Polícia Militar do Estado de São Paulo extremamente profissional, deveria ser mais valorizada em todos os aspectos, aspecto financeiro, né? Os salários, as carreiras, né? Deveriam ter um olhar melhor com relação a isso, né? Todos os servidores públicos devem ter dignidade no seu salário, mas nós vamos exaltar que a Polícia Militar, o dia a dia de um policial militar, e hoje o policial militar, vamos assim, não é só nas suas horas de trabalho, ele está exposto 24 horas, ele é polícia 24 horas. Exato, ele não tem folga, né? Não tem folga. E nós temos aí uma jornada de trabalho muito difícil para a Polícia Militar, né? Nós temos aí uma das coisas que eu sempre falo, e para arrematar minha fala inicial, quando nós temos uma coisa é que toda a jornada de trabalho ela tem uma razão de existir. E você tem uma jornada de trabalho que ela deve respeitar a saúde do trabalhador, as suas horas que ele tem que se dedicar à família, né? Você tem umas férias que é para que você se recupere da sua condição daquele período de trabalho. E numa jornada de trabalho, você preserva exatamente o quê? A qualidade de vida mínima que você tem, que é a saúde. Tanto que no regime seletista, entre uma jornada e outra de trabalho, vamos imaginar que um trabalhador fez uma jornada X de horas extras. Ele deve ter, mesmo fazendo essas horas extras, um mínimo de 11 horas de intervalo em uma jornada e outra. Correto. Tá? Nós criamos na nossa legislação para a Polícia Militar, o Estado brasileiro criou, tá? Algumas operações que são operações delegadas, que é o chamado bico oficial. Né? Vejam, por que não melhorar o salário de verdade? Porque, na verdade, quando o policial militar está fazendo isso, ele está abnegando das suas horas de descanso da sua folga. Né? Isso impacta diretamente na saúde do trabalhador. Até o termo, se você me permite, Ronaldo, atividade delegada nos causa uma certa apreensão com esse tipo de nomenclatura. Né? Exatamente, nos chama a atenção, porque é o seguinte... Você imagina que o policial militar faça uma jornada de 12 por 36, que é as horas 12 por 36 e outras escalas mais. Essas horas é para repor as energias. E você imagina que a atividade do policial é uma atividade extremamente estressante. Sem dúvida. Extremamente estressante. O policial ele se depara com os maiores dramas de uma sociedade. Sim. Você imagina o que é um policial chegar, tá? Chegar, muitas vezes, se atender uma ocorrência de um suicídio dentro de uma casa, numa sala, às vezes, tá? E aquele corpo em torno de toda a família chorando por aquele ato impensado, desproporcional, né? E que não se explica. Ele chegar num ambiente também de se deparar com cenas de estupros, de violência. Como que você vai recompor essas forças? Como você vai trabalhar isso? Né? Como você vai absorver isso? Como isso vai impactar depois na sua vida? Ser submetido a um confronto, tá? De traiçoeiramente ser exposto a tiros, muitas vezes, que não sabe de onde vem. Ter, muitas vezes, que se usar para se defender da força de atirar em alguém também. Você está falando isso, Ronaldo? Eu vou até pedir desculpas, né? E te interromper e dizer o seguinte... Me veio à cabeça agora, você vai lembrar, a cidade de Santos foi palco, anos atrás, de cenas lamentáveis de uma quadrilha assaltando uma empresa de valores aqui, né, muito próximo na Silva Jardim, e colocou um caminhão em chamas para derrubar o portão, eram vários veículos, inclusive a própria polícia
não se esquivou, foi para o confronto. Para o confronto. Tentou fazer várias blitz e policiais foram avisados. E 2 heróis da Polícia Militar, inclusive rodoviária, fizeram o cerco na entrada ali do sistema Anchieta Imigrantes e eles foram literalmente cortados ao meio com uma metralhadora que estava na caminhonete, você deve se lembrar disso. Uma metralhadora .50. Perfeito. Tá? Metralhadora eles que não fugiram da sua atividade, que era fazer o policiamento. Então, feitas essas palavras, o merecimento e o olhar. E muitas vezes, a polícia militar, que é pior ainda, ela é execrada por alguns segmentos da sociedade, né? Mas quando tem alguma dor de barriga, chama a polícia, né? Exatamente. E atitudes isoladas de maus policiais, como existem. Claro. Maus políticos, maus jornalistas, maus advogados, a sociedade está permeada disso. Vamos lá, nós temos quantos policiais militares? Mais de 90 mil? O efetivo hoje seria em torno de 90 mil, mas há uma defasagem hoje. A defasagem é grande, deve ter em torno de 80 mil, mas 80 aí, Ronaldo, e poucos mil. Você, com a sua categoria, com o seu conhecimento político, como um advogado, um operador de direito, não dá para atitude de 1, 2, meia dúzia de polícias corruptos, você contaminar não toda pode. Uma corporação. Não pode. Erro, é um ledo erro que a sociedade mantém, né? E essa coisa de olhar atravessado. Eu uma vez me fiz a pergunta, e vou aproveitar isso do intervalo, porque a gente tem temas importantes, como a derrota histórica imposta aí pelo Congresso ontem ao governo, com a derrubada do F, e o Ronaldo vai explicar o que isso significa politicamente prejuízo para o presidente, ministro Haddad e muito mais. Mas quando você passa por um policial militar, eu vou recordar aqui, eu tinha ainda minha mãe em vida, né? Ano passado, estava numa casa de repouso, muito próximo à praia de São Vicente, né? E estávamos com aquela operação, a Polícia Militar na Baixada. Eu vi 2 viaturas da rota sobre o canteiro central, e eu, numa visita, fazer a minha mãe num dia à tarde, numa época como essa, eu quase fui assaltado ali no Gonzaguinha, em São Vicente. Os 2 meliantes me seguiram e eu fiz o famoso teste, né? Eu falei, vou atravessar da calçada dos prédios para a calçada da praia, que não tinha ninguém. E eles fizeram o mesmo caminho, só que rapidamente eu voltei para o outro lado e havia uma banca de jornais, e o proprietário da banca de jornais, por coincidência eu não sabia, era um policial militar que nas horas de folga fazia o quê? Trabalhava na banca de jornais para aumentar a renda da família. Ele percebeu, saiu da banca, né? Não mostrou, mas estava com a mão aqui, para baixo, fazendo uso do quê? Do seu armamento. E os 2 perceberam. E na volta, quando eu saía num outro dia, eu via 2 viaturas da rota, eu passei no meio das 2 viaturas, eu falei, boa tarde para os policiais. Eles me olharam, falei, boa tarde, bom trabalho, né, e que Deus abençoe vocês aí no trabalho do dia a dia. Um policial olhou com um semblante me espantado, o outro sorriu e falou, muito obrigado, né, e boa tarde para o senhor também. Quer dizer, eles não esperam essa atitude, eles se sentem constrangidos, Ronaldo, quando uma pessoa deseja boa tarde, deseja sorte no trabalho e que Deus proteja, né? Porque a sociedade, hoje, muita gente, eu também lamento quando eu vejo uma pessoa passar e falar, eu tenho mais medo da polícia do que do bandido. Isso é uma certa, um certo ditado aí, vamos dizer assim, que se colocou na sociedade, mas quando a situação aperta, 190. 190 recebe de tudo. Né? Sim. Às vezes eu digo o seguinte, uma palavra meia dura. Briga de casal? Tudo. E a polícia, ela vai mexer no esgoto até da sociedade. Exato. Do aspecto moral, muitas vezes. Ela é a primeira a chegar. A primeira coisa que chega é uma viatura da Polícia Militar. É a primeira que chega. E uma colisão de veículos, e o que você disse agora, nós perdemos... Já tem bronca para o senhor aqui, o senhor responde? Respondo. O Antônio do Guarujá está dizendo o seguinte, parabéns pelo programa, parabéns pela introdução do programa. Não estamos apenas eu, Ronaldo, não, estamos aguardando o nosso companheiro também, Aldo Neto, jornalista, que por afazeres pessoais, mas o Antônio do Guarujá dá bom dia, ele é a dona Sônia, sua esposa, o seu filho também, que acompanha, eu fico feliz, né? Ele está na Irlanda, e quando é possível ele acompanha, estudante e trabalha no período da tarde lá também. E é o seguinte, vocês estão elogiando bastante a Polícia Militar, concordo em parte. Tivemos aí mesmo na cidade de Santos, vamos lá, eu vou passar para o Ronaldo responder, porque ele tem experiência de militar também. Mas tivemos aquele caso do sargento da Polícia Militar que entrou em uma clínica, atirou contra a esposa e até a filha. Na verdade, a filha atravessou a frente da mãe para tentar defendê-la, né? Eu acho que eu não estou defendendo ele, longe disso, mas ele não tentou atirar na filha. A filha que tentou proteger a mãe com 10 anos de idade, e segundo o Antônio aqui, que também tem militares na família, ele entende que
A polícia que chegou no local antecedendo aí um chamado, ela teria prevaricado. Policiais disseram que estava tudo tranquilo e ele disse que não estava armado. Ronaldo, você lembra desse caso? Foi claro, foi recente, está recente. O policial foi denunciado, né? Obrigado, Antônio, pela participação. Antônio, obrigado pela sua participação, pela sua intervenção nesse sentido. Veja, nós falamos há instantes que é uma instituição de, tecnicamente, teríamos 90 mil homens, temos um pouco menos hoje, e foi um fato, tá, muito triste. Que nós vamos avaliar o quê? Os policiais chegaram, era um sargento que estava ali, aquele sargento, chega uma viatura, o sargento, naquele momento, eu estou falando aquilo que a imprensa colocou, e parece que ele demonstrou lá uma certa passividade, que já estava recompondo a situação, e ao que consta, ele havia escondido uma arma e fez o que fez, né? Exato. Logicamente, Antônio, que as responsabilidades serão apuradas, e se tem uma coisa que a Polícia Militar de São Paulo faz, posso assegurar isso, tá? É utilizar-se dos seus meios legais, do uso da corregedoria, dos processos internos administrativos, né? E a Polícia Militar pune exemplarmente aqueles que, de uma forma, tanto na questão administrativa ou criminal, tenham tergiversado da sua atividade, ou tenham daquela conduta que deve ser feita, não tê-la desempenhado de acordo. É um fato muito triste, muito lamentável, que servirá, logicamente, estudo de caso dentro da própria Polícia Militar, porque cada vez que há uma ocorrência dessa natureza, todo o comando, o ato contínuo, coloca todos os entes envolvidos, toda a cadeia envolvida, desde o soldado que estava lá na ponta, até o oficial que chegou ali, a guarnição que chegou, o comandante daquela companhia, o comandante daquele batalhão, para que faça uma análise do que ocorreu, para a devida averiguação e para os procedimentos posteriores quando se enfrentar casos dessa natureza, né? Claro, acho que essa observação é importante, mas isso de forma alguma desnatura o trabalho da nossa Polícia Militar. Vai ser investigado, claro, já está sendo investigado. E digo mais, e logicamente, posteriormente, nós teremos notícias do que foi decidido, do que foi atribuído a esses policiais na Operação militares. Verão, para a gente finalizar para o intervalo e voltar com os assuntos aqui do dia também, né? Depois tem assunto mundial. Alô, Elisângela, bom dia. Ela que é palmeirense, Elisângela do Guarujá está dando bom dia. Está dizendo quando é que a gente vai falar do Guarujá com o prefeito. Vamos fazer esse convite, vamos tentar trazer o prefeito, ou mesmo online ele possa participar. O Guarujá que deve despertar interesse de muitos empresários aí. Mas vai lembrar que na Operação Verão, o policial que foi, inclusive, não se fala o nome até para se evitar, né? Mas ele foi afastado agora pela Corregedoria da Polícia Militar, pesa sobre os seus ombros aí 7 mortes, né? Sim. Então ele já está afastado do serviço da rua, não está trabalhando, e quando é afastado, só para se entender, eu fui até a gente sabe o nome policial, mas por uma questão de até preservar também, isso depende da Polícia Militar, da Corregedoria e da Justiça, se for o caso, que seja punido. Isso não tem a menor dúvida, né? Mas ele não tem mais uso da arma. A arma é recolhida, ele não está mais na rua e, pelo que eu tenho de informação, inclusive conversando com alguns policiais militares, a grande chance, ou a maior chance, é que ele seja expulso da Polícia Militar, né? Que ele não permaneça nos quadros por conta disso. Então, não há, nesse caso, né, prevaricação, não há o lado do desdém, né, da Polícia Militar, longe disso, né, Ronaldo? A Polícia Militar está apurando, e quando há um afastamento, significa que há uma gravidade. Sim, sim. Quando esse afastamento, ele não se dá, ele se dá quando há indícios. Sim. Indícios fortes, né, contundentes de alguma atividade que transgrediu as normas disciplinares, os protocolos de conduta, né? A polícia age. E ele responde por isso. E vai responder por isso, com certeza. E acredito que virá uma penalização muito contundente com relação aos episódios que estão sendo apurados, né? É isso aí. É preciso cuidado sempre, apurar, garantir os princípios do contraditório, todos têm direito à defesa. Exatamente. Às vezes as pessoas colocam isso em função exatamente do que... porque... foi dado muita colher de chá, vamos dizer. Não, você tem que observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Exato, até porque cabem às partes, né? Aquele que é acusado se defender e aquele que acusa, acusar com provas, né? Ter a questão
das provas para poder puni-lo, né? Deixa eu mandar um abraço também ao Denilson na Curva do S, um bom dia especial aí também, né? Ao Cláudio na Marechal Além Praia Grande, um abraço ao Lúcio José Bento em Florianópolis, lá ele diz que está aquele friozinho bom, mas com sol radiante na linda Florianópolis, lá a Ilha dos Manezinhos, né? Lindo lugar. Ao Bedim, Sérgio Bedim, lá que cuida da parte de educação também, né? Com o transporte dos alunos da Univale, lá de Balneário Camboriú e todo o Vale do Itajaí. Um abraço lá ao pessoal de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Um abraço específico também ao meu querido Cláudio Mestre, Cláudio Zaidan, tá lá em Uberaba, Minas Gerais. Ele e o Manuel, hein? Atentos ao Mundial de Clubes e preocupados aí, né? O Zaidan está perguntando sempre, nosso convidado já chegou aqui, mais um, que você já está vendo na tela, daqui a pouco ele dá o bom dia e fala, nós vamos para o intervalo, mas quando sairá a nova Arena do Santos, mas tem informações do segundo bloco do programa também, a gente fala aqui a respeito da nova Arena, da nova Vila Belmiro, de contratações, e segundo sabe-se agora, Alexandre Matos diz assim, não sou o Gastão. Vocês não me interpretem mal, mas não sou o Gastão. Vamos entender isso tudo e muito mais, mas pegando aquele gancho que eu citei, a derrota histórica ontem imposta pelo governo, e mais, hein? Ronaldo Ferreira vai me responder essa aproximação tão, diríamos que de pai e mãe, ou então pai e filho, para ser mais objetivo, de Hugo Mota e Alcolumbre. Ontem o governo estava desnorteado, inclusive a Gleisi Hoffmann falou que é inconstitucional o que aconteceu, já o Fernando Haddad diz que é um desserviço, né, para o país a atitude do Congresso, a atitude do Senado, e agora vai tentar outros caminhos. Mas a gente vai falar desses e outros assuntos, como também ontem tivemos reunião do Condesb, o Aldo Neto com certeza é um contumaz, né, crítico dessas reuniões, mas me parece que a reunião ontem foi boa, até proveitosa, mas vamos descobrir muito mais, mas a gente vai descobrir também muito mais de outras informações, mandando um abraço também para o João Marcos, que ontem mandou um abraço, mandou hoje também, disse que virou ouvinte lá de Cajamar, região que vai para Jundiaí, um abraço para o Mário Ferreira do Guarujá, e a Ana Luísa de Mongaguá, segundo ela passou uma mensagem dizendo o seguinte, viu, meu querido Aldo Neto, Ronaldo Ferreira, que houve uma pequena comitiva ontem de Mongaguá a Brasília, a Cristina Wiasowski, seu esposo, Paulo Wiasowski, que é o secretário de governo, e o vice-prefeito, né? Tentando, literalmente, trazer recursos para a cidade. Recursos na área de educação, de saúde, recursos para outras áreas importantes, né? Principalmente a criação de cursos para a profissionalização de pessoas da cidade jovem. Então, significa que o trabalho já começou. 9h06, eu vou rapidíssimo intervalo. Oi? Pois não. Você não quer na volta soltar o áudio? Aí você faz a volta e já solta o áudio? Você vai ter que pôr no ponto ainda, não é isso? Aqui no ponto. Então, se você quiser colocar áudio agora, é a possibilidade, a oportunidade de emprego na cidade de Santos. Isso. Então, vamos colocar essa oportunidade. Trabalho nunca é demais, principalmente quando tem ganhos para as pessoas poderem manter-se na sua vida. Vamos ouvir esse áudio. Em busca de emprego? Então essa notícia é para você. A Prefeitura de Santos realiza nesta sexta-feira a 6ª edição do Mutirão de Empregos de 2025. Serão oferecidas 100 vagas, distribuídas em 11 ocupações, como auxiliar de limpeza, manobrista, porteiro, zelador, estoquista, gerente de loja, operador de caixa, operador de lojas, recepcionista, atendente, lavador de automóveis e ajudante de obras. O coordenador de Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Serra, destaca quais são os critérios para realizar sua inscrição. Para participar das entrevistas, é preciso retirar a carta de encaminhamento até quinta-feira, dia 26, no guichê do CEPET, no Poupa Tempo, na rua João Pessoa, número 246, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Não esquece de levar o RG, CPF e comprovante de residência. Não deixe para depois. É a chance de garantir um novo emprego com carteira assinada. De janeiro a maio deste ano, cerca de 400 pessoas foram contratadas por meio dos mutirões realizados. Camila Malinovski, para a Agência Santos. Vamos ao intervalo, Virgínia? Então, na volta a gente vem com mais informações, mais assuntos aqui, já com a presença do Aldo, ele vai dar aquele bom dia, tomar o café e vai fazer os seus comentários iniciais também. A gente vai ao intervalo rapidinho e a gente volta já com muitos assuntos para você aqui no Ponto a Ponto desta quinta-feira, com sol em todo o litoral de São Paulo. E a previsão mantém-se assim, sol, podemos ter
Amanhã, uma pequena mudança, mas com pouquíssima chuva, ela será mais torrencial em São Paulo. Aqui mais o tempo nublado, mais com friozinho, para quem gosta, na casa dos 23, 24 graus. A gente volta já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho seu que eu tenho aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins.
191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia e tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nosso querido Brasil. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Agora, sem pegar o bom dia, você já falou, Adilson, a São Vicente, Adilson, é o seguinte, quando é que São Vicente vai ser lembrado do meio de futebol? Porque você está falando que poderia o Santos construir a sua arena, se você tem em São Vicente, que é mais perto de Praia Grande. Você está querendo... Ele não pode falar isso com o Adilson. Adilson, não fala isso, porque o nosso companheiro Paulinho de Brito vai ficar bravo. Você sabe o que eu falo aqui? Aí, ó, Paulinho de Brito, um abraço a ele, está falando do Paulinho de Brito. Vê bem, Paulinho de Brito mora no bairro do Catiapuã. O Adilson está dizendo aqui que São Vicente tem no Catiapuã um golfe. Ele disse que vai fechar e poderia fazer ali um estádio, um centro de treinamentos, um hotel. Mas tem o São Vicente Atlético Clube, o Mansueto Pierotti. São Vicente tem futebol. Mas ele está falando da área. O golfe é uma área realmente maravilhosa. Você conhece lá? Não? Conheço. Agora, por exemplo, tudo bem, mas aí tu tem que comprar parte daquela área que já foi alienada, eu acho, né? Do Sim, golfe, né? Tá cheio de rolo. A parte, por exemplo, uma área mais de 100 mil metros. Sim, ela atravessava a cidade, praticamente da Antônio Emery até o outro extremo da cidade. Você tem uma área gigantesca, né? E ainda está mais. Não é fácil assim ver isso. Obrigado por você participar. Mas bom dia, meu querido Aldo Neto. Vamos falar um pouquinho, Aldo Neto. Você viu a derrota histórica aí, o Ronaldo vai falar um pouquinho, vai explicar que é um derrota histórica. Agora, que história é essa? O Mota olhava para o Andrés com uma certa distância, mas eles se juntaram, impuseram uma derrota política e também na relação de impostos do governo. Eu tenho privilégio hoje aqui, estar ao lado de um advogado, cientista político, e é cientista político não só no conhecimento acadêmico, sim, mas na prática do dia a dia da política, porque é muito fácil ir lá fazer uma especialização em cientista. Difícil é depois tu ir na prática. O Ronaldo tem essa experiência, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: é muito fácil identificar qual é a questão. A questão é que a esquerda, vou qualificar de esquerda, não gosto dessas qualificações. Esquerda, direita, eu acho isso uma babaquice. Sim. Mas vamos lá. Então vou usar a linguagem moderna, mas é que eu gosto de fazer o povo burro entender. O povo burro entende direita, esquerda e centro.
Mas os progressistas, ou seja, os de esquerda, estou usando os dois termos para ficar bonitinho, precisam sair da academia e ir para a vida da prática. Porque o debate é importante, mas o povo está cansado disso. O povo está cansado de horas e horas de reunião, discussão e pouca resolutividade. E nisso, a direita, os conservadores, vamos colocar assim, sim, prefiro também fazem mais... Já observam isso mais fácil e fazem isso valer. E a demagogia impera de todos os lados. De todos os lados. Ontem eu tomei um susto, vi o Zé Disseu falando que é inocente. É umas coisas que eu fico mais... Somos nós, né? Nesse caso específico, voltando ao caso específico da votação, o Congresso, a maioria é conservador. Por quê? Porque o povo quis assim. E o povo elegeu o Lula. E o Lula... qualquer pesquisa que você faça, a maioria que o qualifica como ladrão. Sim. Não eu, é a maioria. Sim. Então votou o ladrão e votou, esperando que o Legislativo fiscalizasse e fizesse leis, que é a obrigação deles, o pessoal para fiscalizar. E o que aconteceu ontem? O Hugo Mota, olhando de fora e bem de forma... ganhou 100 anos de perdão. Você acha? Porque eu vi o pessoal do governo chorando, vi o senador, não é mais senador, deputado, sei lá, esse cara era presidente da ONU, Lindenberg Farias, eu vi o Zaratini, eu acho, chorando que não teve, não teve o colégio de líderes, o Hugo Mota foi eleito dizendo que sempre ouvi, está todo mundo votando hoje de forma remota, não dá para ter a discussão. Gente, meu Deus do céu, aumentar imposto, discussão, o povo não quer. Agora, fazer isso, como eu vi o relator lá do PL, que eu não me recordo agora o nome, só vi que era PL no Rio, coincidentemente, mesmo partido e mesmo estado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo discurso inflamável por redução de custos de governo. E eles que aumentaram o número de deputados a semana passada. É uma hipocrisia desgraçada a política nesse país. E a derrota histórica, porque desde 92 isso é outra ladainha, porque tem que acabar de ler. A gente não pode governar por medida provisória. Isso tem que acabar. O debate tem que ser a lei, tem que ser feita no Congresso e de lá aprovado ou não. E quando fica essa meleca de medida provisória, essas coisas. Então, a primeira vez que desde 92, era o Collor, já era o Collor, ainda não era o Itamar Franco. Porque é a maior prova que o Congresso merece a fama de ladrão. Sim. Porque todo mundo tem culpa no cara. Porque como é que nunca derrubam uma medida provisória desde 92? Na verdade, foi um decreto. Decreto, medida provisória. Na fala do Aldo, mas ontem eu prestei muita atenção. O trâmite é o mesmo, sim, né? O trâmite. A Gleisi Hoffmann, ministra, declarou o seguinte, que não tem base jurídica o que foi feito ontem pelo Congresso Nacional. Eu queria entender o que ela está dizendo isso. Então, na realidade, o que acontece? Houve um aumento do IOF, eles roubaram o IOF ontem. Tem a medida provisória, que foi rejeitada lá atrás, e o presidente assinou um decreto que aumenta o IOF. Tá? Um decreto presidencial. E o que houve? Para você derrubar o decreto presidencial, você tem que apresentar um decreto legislativo que supere esse decreto presidencial e revoga. E foi o que o Congresso fez ontem. Agora, o argumento jurídico que o governo pretende utilizar-se, né, é que quando o presidente da República extrapola dos seus poderes constitucionais, né? Aliás, quando o Congresso, que o decreto legislativo só pode ser derrubado quando o presidente da República extrapola os seus poderes constitucionais, os limites constitucionais, né? Então, ou seja,
E o governo está dizendo o seguinte: não, eu exerci aquilo que a Constituição Federal me faculta por um decreto presidencial. Então, eu pretendo discutir isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sim. O Congresso diz o seguinte: não, o nosso decreto legislativo ele não tem vícios, tá? Ele foi aprovado por 383 deputados porque o senhor presidente extrapolou dos seus limites constitucionais na medida em que isso deveria servir através de um projeto de lei e não dentro de um decreto. Pois não. Né? Então vamos ter um embate jurídico aí, talvez de fundo, mas a questão toda disso daí é de natureza política, essencialmente. Tá? O Aldo, ele coloca aqui, na sua fala, ele diz muito claramente que nós temos um presidente da República que foi eleito, né, sendo um homem que tem uma identidade com a esquerda progressista, com um Congresso mais conservador. Esse Congresso, Ronaldo, ontem me pareceu, deixou uma clara expressão que eles, por exemplo, que namoraram com o parlamentarismo como aconteceu. Então, o grande problema aí é um assunto que a gente leva mais tempo para falar. É a essência. Aí nós teríamos que falar sobre a Constituinte, quando ela começou. Plebiscito de 92. Vamos falar isso mais à frente. Mas vamos supor aqui o seguinte. Então, o Aldo, ele levanta aqui uma discussão, que essa sim é a questão de fundo que nós precisamos analisar. Um presidente da República eleito com 51% dos votos, tá? Ali no limite, são 1,5 milhão de votos, parece que vai diferença. E a cada pesquisa vai ganhar exatamente, mais. Tá. Mas foi eleito uma eleição justa, legítima, indiscutivelmente ilibada. O que houve é um discurso mais do pessoal mais conservador que ela colocar em xeque. Isso é outra questão. Mas vamos lá, um presidente da República eleito, um homem mais progressista, no olhar do discurso fácil de hoje esquerdista, que nunca foi esquerdista, na verdade é essa, né? Há um apoio da esquerda, é diferente, mas o Lula nunca foi esquerdista. Então, isso é outra história para outro dia. Isso é outra discussão para outro dia. Foi. Até conhecer o Duda mesmo. Exato, vamos lá. Aí, por outro lado, você tem o Congresso Conservador. Onde que é a arena política? A arena política é o Congresso. Tá? É ali ali é que se governa. Não se governa no Palácio do Planalto, se conversa ali no tapete verde, trabalha, se discute ali. A arena política é o Congresso. Muito bem colocado. Vamos lá. O que ocorreu? O presidente da República é eleito, tá? Só que ele não foi eleito, o Lula não foi eleito com os votos do PT. O PT não pode chamar para si essa vitória. O Lula foi eleito por uma frente política composta de vários partidos, inclusive alguns um tanto conservadores, uma parte de centro, né? Devido à forma como o governo que estava conduzindo dos ministérios. Pronto. Só que na hora dele governar, ele não pode governar com essa pauta mais à esquerda ou progressista. Ele tem que governar com o que ele foi eleito. Ponto. Por outro lado, você tem um Congresso extremamente potencializado. Potencializado com o quê? Com o orçamento. E aí vem a discussão que nós precisamos travar mais à frente, que governo nós precisamos, que tipo de Estado brasileiro nós vamos ter? É a República na figura do presidente ou a República no parlamentarismo? Porque nós empoderamos o poder legislativo por função de presidentes fracos. Desculpe. Vai discordar o Aldo aqui. Vamos lá, nós não empoderamos o poder legislativo. Se empoderou. Se auto-empoderou. Exatamente, perfeito. A sua observação é correta. O poder legislativo se empoderou aonde? Na esteira de presidentes fracos. Porque as emendas parlamentares, elas estavam na Constituição lá. Sim. Só que elas nunca foram impositivas e nem indiaram. O que ocorreu? Uma presidente fraca, tentando se safar de um impeachment, que foi a presidente Dilma, se curvou, tá, às emendas impositivas. A partir dali, as emendas passaram a ser obrigatórias sob pena de improbidade fiscal do presidente da República. Você tem um presidente em transição, que discute o seu não, deu uma certa estabilidade naquele momento, que foi o Michel Temer, com a sua habilidade política, que também não confrontou isso. E você tem um presidente eleito em 2018, que quando ele começa a sua presidência em 2019, o ex-presidente ele tinha 116 parlamentares, que era a sua base de apoio. Quando ele começou a extrapolar os limites, que se viu ameaçado por impeachment, ele se socorre de criar uma grande frente. É quando vem o casamento com o Centrão, que era dito
pela sua própria base, que se gritar pega centrão, não pega, se gritar pega ladrão, não fica um do centrão. Mas ele se juntou ao centrão para salvar a sua pele. E depois disse que sempre foi centrão. E depois foi... Vamos lá, a hipocrisia da política brasileira. Mais do que isso, esse centrão apresentou a conta. Meu amigo, estamos aqui com você agora, mas você tem que pagar a nossa conta. Qual é a conta que vocês querem? Nós queremos agora o orçamento secreto. Isso aí. As emendas que você vai receber, nós vamos administrar, nós vamos cuidar, nós vamos ser o dono dela. Exatamente. Tudo bem, blá, blá, blá. Não bastou isso. Não. Todas as emendas, as liberações das emendas sempre foram competência, o orçamento público, o dinheiro público dentro do Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Pois bem, presidente, o Paulo Guedes está segurando muito aquilo lá. Não queremos não. Né? Vamos mandar para a Casa Civil, para a mão do Ciro Nogueira. Tiraram o orçamento do Brasil, colocaram na Casa Civil, coisa que nunca existiu. Presidente fraco. Para salvar, e acabou perdendo a eleição. O presidente que veio, o Lula, é eleito com uma base dentro do Congresso extremamente fragilizada e determinada, não teve força para mexer nisso. Então, hoje, o Congresso pauta o Brasil. A arena política é lá. Então, essa derrota do governo, ela se dá por várias razões. Primeiro, existe uma coisa no oxigênio da política, chama-se expectativa de poder. O oxigênio da política é a expectativa do poder. Tá? E o presidente Lula está perdendo a expectativa de poder. Por outro lado, o que você tem? A má condução do governo no seu trato dentro do parlamento. Tá? Ele não tem hoje articuladores políticos que façam, que tenham capacidade de construir essa base. Aí o governo faz o quê? Foi segurando os recursos do parlamento, usando muitas vezes a discussão das emendas parlamentares como subterfúgio dentro do Supremo Tribunal Federal para discutir as emendas, que é um absurdo as emendas não terem transparências, terem lisuras. A verdade é essa. E para arrematar, o que é que ocorre aí? O governo andou segurando essas emendas, a verdade é essa. Tá? Ele andou segurando as emendas. Né? E o que houve agora? O Congresso apresentou a conta. Já dentro desse raciocínio do inspector de poder, porque agora o presidente da República, de fato, como você recompõe essa base? O presidente hoje tem 120 deputados, 115, tem lá essa faixa, não passa disso. Não vai passar disso. Deve perder alguns ainda. Exato, não passa disso. Por quê? Ele está perdendo a expectativa do poder. Tá? E por outro lado, no outro campo, não há um candidato. E agora o que é grave? E aí nós vamos chamar a responsabilidade do Congresso e ter governabilidade. Porque o mesmo Congresso que ontem enterra isso, que derruba os vetos do presidente, e nós vamos ter aumento de conta de luz, sim, porque o jabutis do outro projeto que foi dos vetos que foi derrubado do presidente, lá existiam matérias estranhas ao objeto da própria projeto de lei, e mais, dá subsídios à termoelétrica. Termoelétrica no Brasil é paga pela conta dos brasileiros. E meio que abandona a energia eólica, né? Sim. A eólica fica de lado nesse processo todo. Quer acrescentar alguma coisa, Aldo, para a gente passar? Porque ainda para hoje, deixa eu mandar um abraço aqui. Desculpa, o ex-embargador do Roberto Monteiro está de Vinhedo, mandando um abraço, parabenizando, que deixou ontem em Santos por afazeres pessoais, está parabenizando o comentário do Aldo, que o Aldo é muito lúcido, porém um pouco sarcástico. E analisa aqui dizendo que a participação do senhor Ronaldo Ferreira, como advogado e cientista político, é brilhante e coloca bem, né? Só tomem cuidado, 3 pontinhos, porque tanto direita como esquerda sempre têm ouvidos e não gostam da verdade. Então, estava ouvindo a hipocrisia da política brasileira. Tava o Ronaldo, como é um cientista político da prática, ele colocou muito bem o que acontece. E é lamentável o que acontece, porque o que deveria acontecer é o respeito à vontade do povo. Claro, sempre. O povo elegeu o Lula e o povo elegeu o Congresso. E cada macaco tem que estar no seu galho. Sim. Essa é a história das emendas impositivas, tinha que acabar. Aliás, a gente precisa mudar a Constituição inteira. Claro. Porque a essência, o problema começa em 1993, 93 ou 2? Quando teve o plebiscito, né? Acho que foi 2. 1992, quando o presidencialismo ganha o plebiscito do sistema de governo. Que a maioria do Congresso era tucana, para qualificar, e fãs do parlamentarismo. Sim.
Inconformados com isso, começaram a colocar jabutis, emenda constitucional aqui, que permitem esse tipo de emenda, que hoje estão em todos os legislativos do país, todos, das câmaras municipais ao Senado. É verdade. Todos. E aí a gente chega na essência do problema. Por quê? Porque, basicamente, o Poder Executivo deveria exercer o poder de executar, o Legislativo deveria propor leis e fiscalizar o que está fazendo o Executivo, e o Judiciário fazer cumprir as leis aprovadas no Legislativo. E hoje o que ocorre diante dessa maluquice que se tornou esse país? O Judiciário não só decide coisas de lei, e para não entrar nas questões políticas, não pode o Judiciário decidir se pessoas do mesmo sexo podem casar. Essa discussão tinha que ser no Legislativo. E foi o STF. Né? E o STF. A missão do Legislativo. Vamos colocar Por quê? Porque o Legislativo está mais preocupado em assaltar a rua, em levar o trator para onde não tem o trator, e preocupado em exercer o poder, em executar. E o Executivo está preocupado em representar o Estado, em dar o discurso. Porque qual é o grande problema? A esquerda, os progressistas, a qual fala assim, que você é o quê? Eu me enquadro aí. Então eu posso falar. Tem um grande problema. Qual é o grande problema? E não são políticos. O Ronaldo colocou uma questão do governo. O governo não tem um articulador político bom. Porque o Padilha não era. Não. Quer ver isso? Porque o único cara da ala deles lá que sabe fazer articulação política é quem está no poder. É o presidente Lula. E não dá para ele fazer isso. Não. Ele foi eleito por essa habilidade. Tanto que ele trouxe o Centrão inteiro, que não o apoiou. Tanto que ele trouxe o Geraldo Alckmin, que na eleição anterior disse que ele queria voltar à cena do crime, para ser seu vice. Porque ele tem essa habilidade. Só que não dá para ele cuidar disso e ser o chefe do Estado, viajar e brincar de terminar a guerra. Não consegue. O Lula é um homem hoje idoso. Também, não tem mais a saúde de outrora. Não tem mais. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte com obrigação de qualificação. Não dá para qualquer um lá e tirar a lei. Não dá. É fundamental. E separado no Congresso. Não pode ser no Congresso. Porque o Congresso não vai querer tirar os poderes que não vai. Não foi dado. Se a gente não fazer isso, vai acabar. E o Ronaldo colocou muito bem. A eleição ano que vem. Sim. O presidente Lula está já perdendo o poder e não tem espaço para barganha. Não. Então, os que estão sempre no poder, os partidos estão sempre no poder, sabendo disso, vão querer mais poder, né? Quer que eu fique? Me dê mais poder. E aí não tem essa conversa. E eu acho acho o seguinte: a gente precisa acabar com essa demagogia do país, nós. Tem que olhar o Brasil. Qual é a questão do Brasil? Não dá para a gente pagar a conta de luz que a gente paga. Não dá para a gente pagar a conta de água que a gente paga. E o Congresso está contribuindo para a gente ter a conta de luz. Exato. O Congresso e o governo. Quando trabalha mal, o governo Lula, em várias áreas, tem algumas exceções, mas raras as exceções, na maioria das áreas trabalha mal. Mal. Só vou falar uma. Tá faltando entrega de vacina no país, pô. Nunca teve esse tipo de problema no Ministério da Saúde. Desde que o Padilha foi para lá, tá faltando. Faltando e uma péssima distribuição em todo o país, né? Por quê? Foi fazer política lá? Exato. E o presidente tem feito muitas viagens e perdido muito tempo de trabalhar aqui internamente, né? Nós temos a esquizofrenia no sistema político brasileiro. A nossa Constituição Federal de 88, ela foi toda forjada, a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em janeiro de 1987, preparou o relator da Constituição, chama-se Bernardo Cabral. Quem comandava a subrelatoria chama-se Mário Covas. Mário Covas, ele coordenou 27 subrelatorias. Tudo isso foi colocado, nós trabalhamos um regimento e trabalhamos uma Constituição para ser parlamentarista. Quando chegou em novembro de 1987,
que caminhava uma Constituição com viés mais à esquerda mesmo e parlamentarista, entra no circuito o Centrão, suja o Centrão e derruba o primeiro regimento da Constituição, da Constituinte, cria-se o segundo regimento da Constituinte, que modificou o caminho que ia. Então nós temos uma Constituição que foi toda forjada pelo sistema parlamentarista, tá? Que o PSDB tinha essa identidade, como bem colocou o Aldo aqui, perfeita, a posição dele, resgatou o fato desse, né? A bandeira dos tucanos era parlamentarista. Sim. E em 92, os parlamentaristas do Brasil foram afastados. Mas só que nós temos um sistema que hoje nós temos que discutir o parlamento no Brasil. E tem que só... intervalo. Sim, só para mudar de pato para ganso, porque o Ronaldo teve o privilégio de conviver com grandes políticos aqui da cidade de Santos, na Câmara Municipal de Santos, onde ele foi diretor há muito tempo. Sim. O Ronaldo fez história no... O Ronaldo era um bom camisa 10, né? No MDB do Oswaldo Justo, sim, aqui de Santos. Então ele conviveu com grandes figuras, e são figuras que, se hoje estivessem no Congresso Nacional, estariam dando aula. E eu fico feliz em ver a nossa Câmara Municipal de Santos hoje, porque a discussão melhorou. Quando o assunto tem 3 bancadas, 3 linhas lá, direita, esquerda, sim, e o governo, vamos colocar assim. Direita, mas esquerda, quando, governo. Mas quando o assunto é o interesse da cidade, eles convergem. É impressionante. É importante isso. Perda do Santos para Praia Grande, todos assinaram. A mudança de letra dos professores, todos assinaram. Sim. Então está tendo uma convergência. E dentro da questão das emendas, que é o porquê que eu quero falar, ontem, na sessão de ontem, eu vi algo acontecer importante. Vi um vereador do União Brasil, Rafael Pasquarelli, e a vereadora Cláudia Alonso, do Podemos, destinarem, fazendo uma conta para entregar para o lado das moças cegas um hospital que eles têm que terminar lá, que está faltando X milhões, e cada parlamentar em Santos, dessas verbas, tem 4 milhões para gastar, o que eu acho um absurdo, que até para mim é 0, mas tem 4. 2 milhões é com saúde. Aí propuseram a todos lá, não vi resposta dos outros, espero que seja positivo, que se divida, acho que é 3 milhões que falta lá para o lado da moça cega acabar o hospital, com todo mundo que dava 150 mil, estou andando para cima. Que cada um dê 150 mil que acaba lá o hospital lá das moças cegas. Que isso é uma proposta inteligente e cabível. Só que eu acho que não deveria existir. Porque quem deveria dar o dinheiro para fazer os hospitais cegas é a prefeitura. O legislador, o vereador, pode até abrir a porta lá. Prefeito, aqui, nós temos esse problema, aqui, vamos resolver. Mas não ele ser o dono do dinheiro. Mas cai na mesa da Câmara. E eles não pode cair. Eu concordo com você. Não pode cair. Concordo. Bom, a gente vai ao intervalo, só passando algumas notícias aqui. A LESP ontem foi dia de derrubar e aprovar, né? A LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou em 93 segundos. Ronaldo, 93 segundos, estão aqui menos de 3 minutos. 1 minuto e meio, né? Mas não deve ser recorde lá. Não é. 1 minuto e meio, né? A criação de 1.300 cargos no Tribunal de Justiça e reajustes para o TCE e Legislativo, que gira em torno de 5,3% e 7,3% de aumento. Eu vou repetir. 1.300 cargos foram criados na Justiça, no Judiciário de São Paulo, no TJ e no TSE, em 93 segundos. Sem discussão, somente 3 deputados foram contrários a isso. Então, está criando emprego também. Criando emprego. O Brasil necessita urgente de um verdadeiro freio de arrumação. Ah, sim. Dizer que não houver dos poderes está triste. Montesquieu, lá atrás, a teoria da distribuição dos poderes, acho que ela está em xeque. E ontem aconteceu um fato também que chamou bastante atenção. O ex-governador de São Paulo, amicíssimo aqui de Ronaldo Ferreira e de Aldo Neto, João Dória Júnior, foi convidado a participar da gravação de um programa, né? Então, é um programa que ainda não está no ar, não estreou, né? Que é No Alvo. E quando foi perguntado ao ex-governador sobre um vídeo íntimo, sabe qual foi a reação do governador, Ronaldo e Aldo? Virou homem lobisomem. Não, levantou-se, não falou mais nada e foi embora. Largou a gravação e
e nos corredores disse que aquilo era molecagem, brincadeira, falta seriedade em programa de televisão. E não participou. E esse programa, que ainda não estreou no SBT, já tem aí pelo menos uma série de 12 programas gravados com várias situações. Paulo Marçal, Vanessa Ulrich, e por aí vai, né? E para ser um programa sensacionalista, pelo visto, né? Mas não deu certo com o ex-governador João Dória, que foi embora da gravação. O governador João Dória, ele precisa ser menos Faria Lima e mais povão. E daqui a pouco, na volta, também o Ronaldo Ferreira e o Aldo vão comentar aí que ontem também o Senado aprovou de forma com urgência, né? O projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. No mesmo dia. No mesmo dia. A aprovação aumenta aí o número de deputados em vários municípios. Só um detalhe, nesse novo regramento dizia-se que alguns estados, como o próprio Rio de Janeiro, poderiam perder deputados, mas não irão. Não abrirão mão desses deputados, pelo contrário. Alguns terão aumento e outros, né, vão permanecer como está. E pelo censo que foi feito pelo IBGE, deveriam perder cadeiras, né? E isso não aconteceu. Outro fato que ontem chamou a atenção é que o Marco Civil da Internet, o ministro Edson Fachin, ele votou junto com o ministro André Mendonça, né? Pró-Big Techs, ele foi favorável, né? Tanto o André Mendonça como o Edson Fachin. Temos aí 8-2 para a ampliação da responsabilização das plataformas das redes sociais. Porém, o ministro Barroso, quando chegou a sua vez de se manifestar, disse o seguinte: a sessão está suspensa. Vamos voltar em outro momento para a discussão, né, das plataformas digitais, das redes sociais, sobre tudo aquilo que é dito, publicado e feito. Então, temos aí um espaço, né, para essa discussão e o impasse também ao mesmo tempo. A gente vai a um rápido intervalo e volta já aqui com o programa. Diga. Quer que eu passe agora? Vamos lá então ao áudio também, a gente vai para o intervalo e na volta aqui mais assunto para fechar também. E um detalhe, você já esteve em Roma, Ronaldo? Não teve em Roma? Já esteve em Roma? O Falcão já. Qual Falcão? O rei de Roma? O frequentador de recepção de hotéis. Então deixa eu passar a seguinte informação aqui, a Virgínia solta o áudio, porque o Papa Leão XIV, vocês conhecem todos aqui, o Papa Leão XIV, recentemente eleito, né? Ontem recebeu a visita do Cafu, lembra-se do Cafu, Aldo? Qual Cafu? Cafu, lateral, ex-lateral da seleção, do São Paulo, do Palmeiras. Foi pagar o dízimo ou foi pegar um dízimo? Eu acho que ele foi pedir ajuda. Ele levou uma camisa da seleção brasileira e entregou para o Papa. O semblante do Papa foi mais ou menos assim. Sentiu um certo... Não gostei muito, mas recebeu com educação, com o Papa da educação. Não parou aí. Sabe quem também estava na fila da visita do Papa? O ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente, senhor Geraldo Alckmin, o senhor conhece pessoalmente. De novo? Esteve lá. De novo? O que deu? Não, mas o que deu o vice-presidente Alckmin para o Papa? Adivinha, o Ronaldo? Camisa do Santos? Camisa do Santos. Mas já tinha nada, isso é velho. Não, teve a visita aí, Outra? Então o cara vai ter mais camisa do Santos que o Milton, né? Também nessa fila, ontem estava também o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, com mais 4, né, membros do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo. E aí o Ricardo Nunes fez o seguinte, ele entregou... Levou o quê? A camisa do Corinthians? Não. Ele entregou uma raquete da paulista, da nossa tenista Bia Haddad Maia, que é a 21ª do ranking mundial do tênis feminino, entregou a raquete dela numa caixa, mais uma caixa da prefeitura de São Paulo, e teve uma outra caixa que veio verde. O que você acha que tinha nessa caixa verde? Camisa do Palmeiras. Camisa do Palmeiras. Ele entregou alguns presentes para o Papa, e aí o que foi engraçado é isso. Para que tem que ir lá? Então, quando o Papa teve... Porque o Papa não tocou em nada. Quando teve aquela caixa aberta verde, ele sorriu. E pegou a caixa ali e parece que gostou do presente, né? Eu não sei se ele foi... Gostou da raquete? Que ele joga tênis, o Papa. Né? Não, a raquete ele ficou olhando assim, meio assustado. Joga tênis. Mas ele é fã de tênis, né? E ele deve ter olhado e ter dito, vou usar essa raquete para outras coisas também. aqui no Vaticano. Enfim, não tem nenhum problema em São Paulo para resolver? Veja bem. Mas quando eu veja bem, já fico preocupado. É a cara do Brasil esses episódios.
Eu vou sugerir ao Vaticano que mude a sede para Brasília. Saia de Roma. Rápido intervalo, antes tem um áudio aqui do programa Cidade Criativa. Você vai entender e a gente volta com o final do programa. Santos é a única cidade paulista na 17ª Conferência da Rede de Cidades Criativas da Unesco, realizada em Paris. O encontro reúne 350 cidades de mais de 100 países para discutir o papel da cultura na construção de um futuro urbano sustentável e inovador. A secretária de Comunicação e Economia Criativa, Célia Storino, representa a cidade e anunciou parcerias com Cannes e com Penedo em Alagoas, durante a reunião do segmento de cinema. Esse é o grande objetivo desse encontro, né? Reunir as cidades, trocar experiência, trocar projetos, e essa cooperação é importante com o Cannes, que é líder, né, entre as cidades de cinema, e para Santos e Penedo é muito importante participar dessa cooperação. Estamos muito felizes, Penedo, Santos e Cannes, nessa grande parceria. O secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, celebrou a união e os resultados esperados para os dois municípios. Projeto de cooperação internacional, onde nós iremos liderar no Brasil uma iniciativa pioneira, né, que estabelece a relação da inteligência artificial com a indústria da cultura e da economia criativa. Isso é muito importante para o fomento da economia criativa no Brasil, claro, na cooperação internacional. A edição de 2025 segue as diretrizes do Manifesto das Cidades Criativas, lançado em Braga, Portugal, que propõe a cultura como meta autônoma no pós-2030. Camila Malinowski, para a Agência Santos. Ouvimos aí a secretária de Comunicação de Santos, também aí mais um secretário do município que participa desse evento das cidades criativas. A gente retorna após o intervalo com o final do programa desta quinta-feira. E o Aldo vai falar muito, aqui o Ronaldo também, sobre o Mundial de Clubes, sobre o Santos Futebol Clube. Ontem os irmãos argentinos, fiquei muito triste, os irmãos torcedores do Boca e do River estão chorando juntos, pois ambos deixaram o Mundial de Clubes. Né? Havia uma expectativa que pelo menos um deles pudesse permanecer, mas não. Ontem quem classificou-se foi o quarto brasileiro Fluminense, jogando uma bolinha deste tamanho, mas conseguiu, jogando com uma Mamelodi lá do continente africano, a sua classificação. A gente vai um rapidíssimo intervalo e volta já. E vou deixar para o nosso querido Aldo também, se quiser comentar, Ronaldo, sobre a reunião do Condesb ontem, que ontem foi cafezinho, mas teve dinheiro. 48 milhões para a nova maternidade municipal. Posso comentar em 10 segundos? Deve. Uma vergonha mudarem a data da reunião do Condesb para o governador vir e ele não vem. É verdade. Isso é uma vergonha. Já diria Boris Casoy. Porque foi mudada a reunião, muito bem falada, lembrado pelo Aldo. E foi, e nunca vi a reunião do Condesb contar com tanta gente. Não, né? foi tanta alegria lá. E você sabe onde foi a Foram reunião? no Iate Clube do Ceará. Foi numa casa de espetáculos no Japuí, uma casa grande de espetáculos, que tem lá uma náutica. Para aliar, fala que o governador ia vir de São Paulo via iate. Mas aí não conseguiu achar os caminhos. Exato, quem falou via Rio Tietê para chegar aqui. De iate não vai chegar nunca, né? Mas vamos ser sinceros, o governador pegou o telefone um dia antes, Ronaldo Ferreira, ligou para o presidente Caio Amado. Que mais, hein? Ontem surgiu uma informação de bastidor, né? De coxia, né? Que é o seguinte, que o prefeito de São Vicente ficou um pouco triste, frustrado, mas ficou feliz quando recebeu a informação dos 48 milhões para acionar, né, em um convênio a nova maternidade de São Vicente. Ronaldo, eu tô ficando louco. O governador não esteve aqui outro dia e anunciou exatamente essas mesmas coisas? Não, mas ele não havia falado. Não, foi, ele falou de São Vicente. Ele falou que viria aqui para assinar um convênio de São Vicente. Ele não assinou aquele dia, ele só assinou de Santos. Ele queria fazer uma média com o Caio Amado, aí desistiu. Não, ele queria fazer porque ele já tinha anunciado naquele dia. Ele queria fazer um pão doce, não uma média. E aí não deu para ver. Porque fica assim, os mesmos anúncios... Ele havia anunciado vários recursos. Sim, mas ele disse que voltaria. Porque o governador é especialista em ficar fazendo esse evento. Mas ontem... começou a obra do túnel? Que túnel? Santos Guarujá, já teve 2 ou 3 eventos de lançamento. Não. Criado uma comissão em Brasília. Ao invés de começar a obra do túnel, o que temos como informação oficial, isso é oficial, o governador, hoje estamos na terça-feira, o governador assinou, e a Ecovias recebeu autorização da ARTESP,
né, para realizar todos os estudos e os projetos para a construção da terceira pista do Hub dos Imigrantes. De novo, outro anúncio que já foi feito. Mas não estava assinado. Não estava assinado. Já foi Estava isso aqui, a caneta. E mais. Mas talvez a grande notícia de ontem, sabe qual tenha sido? Qual é o novo velho anúncio? Vazou, né, eu comentava antes do programa do ar, que o prefeito Camargo recebeu um convite da deputada federal. Isso é velho, para ele sair candidato a deputado federal e abandonar a prefeitura. Mas agora é oficial. É velho. Já é um anúncio velho, pô. Exato. Mas sabe se ele teria dito o seguinte, que ele prefere servir São Vicente como prefeito, que era um sonho, porém, deixou nas entrelinhas que o que for melhor para São Vicente, ele o fará. Rápido intervalo, a gente volta para a parte final, a gente fala um pouquinho de futebol também, né? Até porque teremos aí segmento do Mundial, o Aldo vai dar palpite, o Ronaldo Ferreira vai dar palpite, sábado começam, né, as oitavas com Palmeiras e Botafogo. O Aldo está um pouco cabisbaixo, ó. Ficou feliz com a renovação do contrato do Neymar, não ficou, Aldo? Depois do intervalo. Então vamos no intervalo. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engieplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engieplus.com.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo EG Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Eu já escrevi na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Estou tudo bravo. Já estamos de volta aqui com o programa, no final do programa desta quinta-feira, aqui recebendo o cientista político e advogado Ronaldo Ferreira e também o jornalista publicitário e de vez em quando um homem de stand-up comedy, Aldo Neto. De vez em quando ele é um não, homem que eu não quero comedy. ficar 8 anos na cadeia. Estão tentando me botar na cadeia. Então me responda o seguinte, o comunicado ontem do senhor Memphis Depay ao Esporte Clube Corinthians Paulista, cobrando 6 milhões, significa o quê? Que o Memphis Depay não tem nada de pai para filho, ele deve não retornar ao Corinthians se não receber? Não, significa que o Corinthians não paga ninguém, o que não é nenhuma novidade. Né? Corre o risco de ficar sem o Memphis Depay para a sequência do ano. É isso, Aldo? Então, tá bom, né? Vamos lá. O presidente Marcelo Teixeira tem uma previsão aí das vendas dos camarotes e cadeiras da Nova Arena do Santos para o dia 14 de julho. Nós precisamos ter audiência disso aí. E também definição... Não, dia 14 de julho... Tem uma audiência pública da Comissão de Impacto e Vizinhança da Nova Arena. Que eu não sei que órgão da Prefeitura está ligado. Sobre a Arena da W Torre. Precisa pontuar tudo bem hoje em dia, que a Arena de tudo quanto não é de Praia Grande. Arena no céu. Exato. Essa é a Arena da W Torre, no Salão de Mar. De novo, né? Tá? E aí ele falou que nesse dia vai definir a questão aí das vendas. Depois de aprovado o projeto, o que ele falou, ainda tem a captação de recursos, que precisa vender não sei quantos camarotes, não sei quantas cadeiras, a não sei quanto valor. Ainda tem a novela das cadeiras especiais. Isso. Nossa. Não das cadeiras cativas. Tem uma jornada pela frente. É uma novela enorme. Então significa o quê? Neste ano não teremos nem início de obra nenhuma. Não acredito. Nenhum. Eu não acredito. Eu acredito que não tem início. Primeiro tem que passar. Acredito que não tem início de obra nessa gestão do Pedro Marcelo. Olha aí. Então, tá aí você tem uma questão que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sim. Né? Os impactos também. Tem a questão ali, é grave a questão de impacto de vizinhança. Total. Ali vai ter que ser feito, ali quais as compensações que terão que ser feitas, né? E audiências públicas nesse sentido, tem um ponto de vista técnico. Em qualquer lugar, como na Praia Grande também. Se eu for fazer o estádio Neymar na Praia Grande do CT, eu tenho certeza que o prefeito Alberto Mourão vai exigir do grupo Peralta, do Neymar,
que se construa a Ponte Esmeralda Soares Taquino de Campos Neto, ao lado da Ponte Esmeralda Soares Taquino de Campos Filho. Eles façam a duplicação da ponte no mar pequeno. Não, a ponte é duplicada, Aldo. Você vai fazer uma quadruplicação. Porque o acesso lá já é problemático. E a segurança, quem vai garantir? Aí tem que eleger de novo o Luciano Batista para fazer outro viaduto para a ponte. É melhor a gente mudar de assunto para encerrar o programa. Muito problema. Vamos lá, para a gente encerrar. Mundial de Clubes. Nós temos aí já definidos Palmeiras e Botafogo. Começam aí. Não, vamos acompanhar. É o primeiro Mundial desse formato. Copa do Mundo. Não, é um Mundial de Clubes. Mundial que eu estou estudando. Isso é Copa do Mundo. Tá bom, Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá, da FIFA. Palmeiras e Botafogo. Depois teremos Flamengo e Bayern. Nós teremos Inter de Milão e Fluminense. PSG contra o Inter Miami. Benfica contra o Chelsea e o Borussia Dortmund contra o Monterrey do México. Esses confrontos já estão definidos. Outros surgirão. O que Real Madrid joga? Ainda não temos. A definição sairá nos próximos dias. Provavelmente hoje. Mas vamos lá. Os já definidos. Os 4 brasileiros. Palmeiras e Botafogo começam a jogar no sábado às 13 horas. Acho que dá Palmeiras ainda. Acho que o Palmeiras, apesar de ter jogado... Vai ter que jogar bem diferente do que jogou contra o Miami. Foi ridículo, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo também não jogou bem no último jogo, né? É um jogo difícil, é um confronto brasileiro, né? Eu acredito que aquele jogo do Botafogo contra a Copa do Mundo. Não, com o PSG. Não, Botafogo e PSG. Se jogarem de novo 10 vezes, o PSG vai ganhar 9. É verdade. Eu penso assim. É verdade, né? Eu acho que o Palmeiras aí, até pelo apoio da torcida que está lá, né? Que é o clube que mais levou, hein? Ontem a FIFA divulgou o Palmeiras mais de 146 mil torcedores, o Flamengo 112 mil. O Palmeiras não costuma jogar mal como jogou no primeiro tempo. Agora, e a declaração do Estevão disse que não consegue ter a cabeça mais no clube apenas pensando na Europa. De imprensa. Diz que a Leila ontem fez. De imprensa, ela fez uma. A Leila disse que fez uma reunião com o elenco, com o Abel, declarou o seguinte: que quem não estiver satisfeito pode ir embora. Sim. Apertou todo mundo, elogiou quem tinha que elogiar e deu uma dura no Abel também. Porque o Abel, inclusive, declarou, né? Ele disse que não queria falar no assunto, mas que declarou que vai renovar com o Palmeiras por mais 2 temporadas. Quer dizer, não era momento, acho que, de falar, porque também perde foco. Mas, enfim, Flamengo e Bayern de Munique. Jogo complicado. O Flamengo jogou mal o último jogo também, né? Mas o Flamengo tem um bom elenco, tem um técnico até que teve uma experiência lá fora, apesar de novato, ser noviço, né? Mas eu acho que o Bayern se sobrepõe ao Flamengo. Vamos pegar o Aldo para falar esses dois jogos. Palmeiras e Botafogo, Aldo. É um jogo ruim de se assistir. E qualquer previsão é chute. É chute. Não, tá aí, uma colocação muito pertinente da sua parte. Flamengo e Bayern. Eu vou torcer pro Palmeiras, porque eu, como torcedor do Santos, jamais torceria pro Botafogo. Eu fiz a final de 95 pro Botafogo, e sou revoltado até hoje com isso. Eu torço pro Botafogo. Pegar fogo. Cumprir o nome deles e se auto-inflamar e deixar de existir. Aquilo foi uma vergonha. Eu trabalhei nesse jogo, foi um prazer, uma honra pela rádio CBN Globo, com o Paulo Soares, o amigão, com o Maltoni. Entrevistei o Clodoaldo, eu quase apanhei do Clodoaldo, porque o Clodoaldo estava tão nervoso, ele estava batendo em todo mundo, ele quis avançar. Ele quis entrar no vestiário do Márcio Rezende Freitas, e com razão. É a maior revolta do futebol que acho que eu tenho na minha vida é essa. Eu trabalhei nesse jogo. Não tenho revolta. Mas, agora, Flamengo e Bayern. Sei não, hein? Olha. Se é Bayern, é bom? Vai dar Flamengo. Olha aí. O Flamengo é um time muito bom. É isso? Por um motivo muito simples. Os alemães estão nem aí para. Eles estão cansados, né? É fim de temporada para eles. Isso tá. E para a FIFA não interessa. Agora vamos lá. Então vamos lá. Ronaldo Ferreira, o PSG, que não gostou dos comentários depois da derrota para o Botafogo, perder para time de terceiro mundo. Olha como os europeus criticam o nosso futebol. Mas vai pegar o Inter Miami do senhor Messi e do veterano Suárez, que tem que tomar cuidado também, né? Olha, eu não acredito que o PSG
Vai dar mole. Está jogando o Beraldo lá, não sei Exato. se o Marquinhos está jogando, já fizeram um bom desempenho, né? Vai dar mole como a zaga do Palmeiras deu para Também acho. para o Valente no primeiro gol e para o Luizito. É. no segundo Agora gol. tem um jogo. Não acredito. Também não. O que você acha, Aldo? Eu acredito. Você acredita? que vai dar mole? Eu só falei que o Aldo serve para fazer stand-up comedy. Gente, mas é maravilhoso você ver um toque de bola que o Messi deu. E o gol do Suárez? O Suárez, quando deu o passe para o primeiro gol. Os dois são muito diferenciados. Eu só não cravo que o Inter Miami vai ganhar. Eu acredito que tem muita chance, só não cravo porque eles perderam o craque do time um pouco antes do Mundial, que era o meia Jean Mota. Se o Jean Mota... Tá de sacanagem. Ele que foi revelado Tá de sacanagem. no Ceará, tem uma passagem marcante no Santos. Está de Melhor jogador do campeonato. Melhor jogador do campeonato paulista de 2018. Então depois viu? Jean Mota. Ou então depois disso, Flusão que pega a Inter de Milão. O Flu jogou mal. O Fluminense ganha. Ganha da Inter de Milão? Vai o palpite. Renato Gaúcho te empolga, então. É que o Renato gosta. O Renato sabe jogar essas competições mata-mata. Agora é mata-mata. Agora, pois, vamos lá, meu querido Ronaldo Freire. Benfica contra o Chelsea. Portugueses contra ingleses. Ora, pois. Benfica ganha esse jogo. Tá indo bem, Benfica. Benfica eu tô achando que o Benfica vai dar uma avançada. E aí, meu querido português de stand-up comedy Aldo Neto? Diga lá. Para mim... Tanto faz quanto tanto fez, mas o Benfica realmente está jogando melhor. É o português que deu certo, que o Porto foi uma vergonha. E para finalizar, para a gente encerrar, o Borussia Dortmund, que não está lá essas coisas todas, quanto o Monterrey do México. Monterrey do México? Eu não vi esses dois times jogar, confesso a você. Eu vi os dois. Eu não vi o Monterrey. Eu confesso que eu gostei mais do Monterrey do que do Borussia, vou ser sincero. Porém, né, confronto é outra etapa. Também, para mim, tanto faz como tanto fez, mas eu apostaria no Borussia. Eu também apostaria. Borussia. Então, tá bom. Já que aposta aqui, já que qual é a Bet que nos patrocina? Atenção, Bet, se quiserem patrocinar. Tem emissora de rádio e TV que tem Bet. Por que a gente não pode ter uma? Olha que nome bacana, Aldo Bet. Não ficaria bom? Não, Aldo Bet? Aí eu ia entrar na herança do Joemir Bet. Não, aí o dele é betting. O seu seria bet só, né? O dele é maior. Meu querido Ronaldo Ferreira, obrigado pela atenção, sempre comentários precisos, ágeis e profundos e que fazem, inclusive o doutor Roberto Monteiro falou aqui, reflexões são importantes. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, em especial os amigos. O Aldo vai te recomendar um prazer bom chazinho para sábado para acompanhar Palmeiras e Botafogo. Aldo, qual é o chá que o Ronaldo deve tomar para acompanhar um jogo sábado? Não pode ser aquele do Zete, não, né? Aquele do Zete é complicado, hein? O Zete é bom. É bom, né? Aquele é bom. O chá do Zete. Um abraço, Ronaldo. Muito obrigado. Um abraço. Meu querido Aldo, o que nós vamos falar hoje no programa por volta das 12 horas? Quem será o seu convidado? Ia ser o vereador Anderson Martins da Praia Grande, mas ele furou. Então nem sei quem é que vai. Você pode chamá-lo de Tarcísio Gomes Freitas também, porque também não, furou. Eu acho que vocês sabem que o prefeito Alberto Mourão é praticamente o imperador de Long Beach. Né? Imperador? Imperador de Long Beach. Porque esse vereador, Anderson Martins, tentou abrir uma sede lá na Câmara de Vereadores para acompanhar a obra toda aí, diante de dívida de IPTU, diante de problemas ambientais. Ele só teve o apoio do presidente da Câmara. Quanto o presidente da Câmara apoia, tu acha o quê, né? Olhando de fora. Opa! Essa sede vai sair. Sim. Não sai. Foi atropelado. Então. Só pra aí não quer. Aí marcou, desmarcou, o que me parece. Eu queria seu comentário rápido. Ele deve ter recebido uma ligação. Para finalizar, o que você achou da declaração do Alexandre Matos? Diz o seguinte, que vocês não têm que pensar e não têm que me chamar de Gastão. Eu não sou Gastão. Vamos gastar o que temos. A gente não vai contratar ninguém, então. Já contratou, né? Ele tem essa fama porque deram dinheiro para ele trabalhar. Exato. Do Palmeiras, do Ilharão. Eu vou falar para você. O Ilharão já está contratado. Não está anunciado. Ele também não quis anunciar. O Michael vou falar para vocês. Vou falar para você. O que eu escuto falar desse rapaz
escutava, principalmente nos outros grupos, era a pior coisa possíveis. Mas ontem, acompanhei... Passou uma boa impressão. A coletiva dele foi correta, equilibrada, e de alguém que sabe lidar com a imprensa. Concordo com você. Porque os últimos que teve aí, nenhum deles sabia. Exatamente. Sabe lidar com a imprensa, sabe colocar. Foi questionado do Ilharão, foi questionado do Mike, do Luiz, não sei das quantas, que era daqui, que mandava embora. E mas embora. Tem o lateral de São Paulo. É esse. É esse. É Igor, né? Igor. E não respondeu, porque não está preto no branco. Exato. Tá certo. Ele tá com a que ano que vem, né? Exato. Ele foi muito bem. Quem foi muito mal foi o presidente Marcelo Teixeira, que sentou lá, fez um discurso para anunciar, falou um monte de coisa e não respondeu uma pergunta. Aí uma crítica do Aldo Neto ao presidente Marcelo Teixeira, e com essa crítica... ele me chama de marcelista. Já chamaram você de filho do presidente Marcelo Teixeira, você lembra aqui no programa, aos ouvintes. E Aldo, um abraço para você. Ronaldo, vamos embora. Obrigado. Vamos embora. Ponto a ponto encerra agora às 10 horas e 13 minutos, mas continue com a Rádio Star News, 24 horas na hora com música, prestação de serviço e muita informação para você estar ouvindo as novidades. Inscreva-se no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, participe. Novo aplicativo para Android e para iOS. Leve na palma da mão, inclusive teremos novidades em termos de esportes em breve. Aguarde.